Mano, a definição do GT é um carro com característica esportiva e de competição, que pode também e é homologado para ser usado nas ruas. Se você pegar isso como primórdio, você tem marcas de montadoras como a Porsche, que ela criou os próprios carros dela baseado nessa categoria. E além disso, a Porsche ela criou os próprios protótipos de GT para corrida e homologado para rua. Por exemplo, você tem a GT3 e a categoria GT4, que são corridas que existem, são categorias do automobilismo que existem e são corridas. E a Porsche criou carros baseados nisso, que são utilizados para rua, mas também os carros, na verdade, os carros que eles utilizam para homologação, para vender, são diferentes do que eles usam para corrida especificamente. Mas é a mesma categoria de carro. E vê aí como é a GT3 RS, que é a versão para rua, e a GT3 SR, que é a versão para corrida. Olha a diferença do interior delas. E também tem a GT3, entre aspas, normal, que é o 911 que eu mais gosto. Eu tô falando de Porsche porque eu sou fã, mas existem outras marcas que adotam esse tipo de prática. De fazer uma versão do carro GT especificamente para corrida. E eu comecei falando nesse vídeo, explicando sobre o GT, porque tem um carro que leva ao extremo essa definição de GT. Um carro totalmente útil que é muito agressivo. E tipo assim, você pode até levar em consideração carros como Aston Martin, até o próprio DBX, que eu já fiz vídeo aqui no canal, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati. Mas esses carros, eles têm configurações específicas para serem carros de corrida, serem carros de track. Carros de pista. Eu uso track porque eu acho que é mais fácil de referir. Ah, como assim? É que esses carros, eles são GT, mas eles não têm utilidade de um GT, entende? Se você gosta da Lamborghini, é um pai de família, é muito melhor você ter uma Urus do que você ter uma Aventador, na verdade. E o carro que eu quero falar hoje especificamente é a Porsche Panamera. Não, mentira, é o RS6 mesmo. O quanto a Audi chegou ao extremo com esse carro não tá escrito. Esse carro é sensacional. Dá pau em GTR, tá ligado? Em algumas Porsches também, dá pau... Fica pau a pau com alguns Lamborghini. E tipo, obviamente você não vê esse carro em competição, tá ligado? Você não vê esse carro em Le Mans, você não vê esse carro em nenhuma categoria GT, porque não é um carro de corrida. Mas eu acho que se você colocasse... Sinceramente, se eu fizesse parte da Audi, com certeza ia meter esse carro numa competição e não tava nem aí. Porque esse carro é um legítimo GT. É óbvio que se você colocasse um Audi RS6 para competir, ele teria que ter feito várias modificações em questão de aerodinâmica, em questão do carro mesmo, para ele poder atender as especificações da pista ou da categoria e poder correr. E também seria bem caro fazer isso, porque querendo ou não, é um carro exclusivo, é um carro de luxo. Para você modificar tudo isso, seria muito caro. Para você fabricar carros assim, seria muito caro. E a questão da durabilidade também, esse carro não ia durar muito tempo, porque ele não era feito para isso, então ele seria muito caro para você fazer mais de um carro desse, para você arrumar ele. Mas se a Audi fizesse isso, é isso que a Porsche faz, tá ligado? É isso que a Porsche usa o dinheiro dela. E eu tenho certeza que se a Audi fizesse, isso seria sensacional, eu me tornaria cada vez mais fã da Audi. Não que eu já não seja, né? E esse carro, o único problema dele é que ele é muito pesado, obviamente, porque tipo, ele tem vários sistemas de segurança e várias coisas que um carro confortável, uma divisão de luxo teria, mas no motor V8 biturbo. E no carro que faz um 0 a 100 em 3,5 segundos. Esse carro ele tem 4 principais modos de condução. O modo eficiência, o modo conforto, o modo automático e o dinâmico. Esse modo eficiência, que de eficiência só tem o nome, né? Porque é um motor V8 biturbo. Eu acho que para ser eficiente teria que ser no mínimo 2.0. Mas ok. Como esse nome já diz, o modo eficiente ele vai trabalhar em giros menores para gastar menos combustível. Já no conforto, ele vai mudar as configurações do carro, como a direção, como a suspensão, justamente para você andar confortável, né? O motor, obviamente, vai ser diminuído a potência dele e o carro vai andar com rotações mais baixas. Já no modo dinâmico, é um modo bem legal. O modo dinâmico, ele vai alterar
algumas coisinhas do carro. Ele vai deixar o carro um pouco mais esportivo, como o som do motor e algumas coisas com configuração assim. Porém, você pode alterar manualmente cada coisa do carro que você quer. Então, por exemplo, se você quer a suspensão no modo esporte, mas o ronco do motor no modo conforto, você pode colocar. No modo automático, você pode alterar manualmente todas as funções, então as funções de suspensão, como eu já falei, as funções do motor, as funções de direção. E uma coisa bem interessante é que esse carro tem o RS Mode, basicamente o RS do nome dele, do próprio nome dele. Esse modo, ele vai dar como se fosse uma potenciazinha a mais no carro. Ele vai deixar o carro no modo esportivo, que é pra ser, sabe? Você tá ali andando de boa, daí quando você ativa o modo RS, ele vai automaticamente mudar todas as configurações para o modo esportivo e ele vai ficar no máximo que você pode extrair, que você pode ter do motor. E uma coisa legal é que você tem duas memórias para esses modos, então tem o RS Mode 1 e o RS Mode 2. Você pode deixar as configurações que você quer pro RS1 e pro RS2, você consegue fazer você pode intercalar entre os modos RS, porque você pode colocar cada coisa que você quiser do jeito que você quiser, tá ligado? Como eu falei, suspensão, direção, enfim. Vários carros de hoje em dia tem isso como uma potenciazinha mais, você aperta naquele botão assim, o carro, né, dá aquele estirão, mas querendo ou não, tendo num carro desse, não é uma novidade, mas é interessante sim, sabe, de qualquer jeito. E tipo, você pensar que um carro para 5 pessoas com vários airbags, ar-condicionado, multimídia, duplo teto solar, porta-mala de 560 litros, tudo isso num carro que pega 300 por hora. Eu que fui acostumado a viver com carros popular, tipo, eu nunca nem entrei em uma caminhonete 4x4, tá ligado? O carro mais luxuoso que eu já entrei foi tipo um Jeep Renegade. Até porque aqui na minha cidade é uma cidade pequena e pobrezinha e não tem muito carro famoso. Pra mim é sensacional isso que os caras fazem, é inacreditável. Com certeza a minha meta é ter um desse algum dia, né? Ou chegar perto disso, não chegar nisso, mas pelo menos um RS3 ou sei lá. Mas eu acho que eu não me daria bem com um carro desse, porque tá muito fora do meu nicho, da minha... sabe? Tipo, um carro que vira a roda de trás. Sério, a roda de trás do carro vira em uma certa velocidade. Quando você tá abaixo de 60 por hora, se eu não me engano, ela gira ao contrário da roda da frente, que é para ajudar você a fazer a curva. Quando você tá em baixa velocidade. Só que quando você passa de 60 por hora, ela vira no mesmo sentido que a roda da frente, para ajudar a fazer a curva, sabe? Só que, lógico, não é algo grandioso, não é nem visível pros olhos. Mas aí é muito interessante isso, tipo, os caras colocam isso pra você fazer uma baliza, tá ligado? Tipo, que nem você tá na tua cidade lá, aquele turbilhão de carro, mano, isso ajuda muito, tá? Fora que, na verdade, se você tiver no carro desse, você nem vai precisar fazer uma baliza, né? Porque o piloto automático, o assistente automático vai fazer tudo sozinho. Opa, peraí, saí do carro, não fechei a porta direito. Calma, fica tranquilo. Assim que você tranca o carro, a porta, ele tem um sistema de sucção que puxa a porta pra dentro e termina de fechar ela. Nossa, muito fácil. Nossa, olha que LED bonito, vou gravar um vídeo, vou olhar esse LED. Calma, cuidado, você pode ficar cego olhando pro LED desse carro. Isso é um negócio bem nada a ver, que eu não sei como é que funciona bem, mas aparentemente se você olhar de uma certa posição, assim, pro LED do carro, diretamente pro LED do carro, ele pode machucar teu olho. Isso não faz o menor sentido, mas ok. Tá, né? Pra você ter um LED bonito, pra você ter uma luz bonita, você tem que abdicar disso, mano. Você vai querer o quê? Dá pra tanto também, né? Mano, é 600 cavalos, cara. 600 cavalos do V8 Biturbo. Eu fiz um vídeo do DBX, que tem também o V8 Biturbo. Não é o mesmo V8 Biturbo. Aliás, esse carro ele usa o mesmo motor que vai na Urus. Eu adoro os V8 Biturbo. No DBX, os caras conseguem tirar mais de 700 cavalos do V8 Biturbo, mano. 4.0. Cara, isso é magnífico. Tipo, você tem 80 kg de torque, cara. E 600 cavalos no carro para 5 pessoas. Tração integral, né? Com porta-mala de quase 700 litros. Aí daqui se tu deitar os bancos de trás, ele vai para 1.700 litros. Ele quase triplica.
Cara, é sensacional, velho. Uma coisa que eu acho paia, mas querendo ou não, é tecnológico, é o sistema híbrido leve. Ou o sistema semi-híbrido. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que o sistema híbrido, obviamente, né, como já diz, ele é um sistema que funciona com 2 motores diferentes. Ele tem 2 raízes diferentes. O híbrido leve, ele não é um motor elétrico que dá tração pro carro, que ajuda o motor a combustão, eles se juntam. Esse sistema híbrido leve, ele tem um motor elétrico e uma bateria que vai alimentar as coisas elétricas do carro. Então, por exemplo, as coisas básicas do carro, como o ar-condicionado, a direção, os vidros, a injeção do carro, se for a injeção elétrica. Digo isso generalizando, assim, não especificamente o RS6. Até porque ele tem injeção direta. Mas o híbrido leve, ele vai fazer isso, basicamente. Ele vai alterar, ele vai tirar o trabalho do motor para alimentar as coisas elétricas e o motor elétrico vai alimentar as coisas elétricas. E o motor, a combustão vai só tracionar o carro. Não chega a ser um carro híbrido de verdade, mas isso ajuda muito. Isso dá muita diferença em rotações finais, assim, questão da potência que ele dá pro motor é gigantesca. Eu fico realmente impressionado até onde que pode ir a engenharia alemã, que inclusive futuramente eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, para finalizar, eu só quero que você escute o som desse motor.